Maravilhoso Deus,
maravilhoso Jesus. Nós queremos mais de ti, queremos mais de ti. Não queremos te conhecer apenas de ouvir falar, Senhor. Queremos ter experiências reais contigo, Pai. Queremos, Senhor. Não queremos ficar apenas no raso. Queremos mergulhar. Nós vamos nesse momento ter o privilégio de ofertarmos na casa do Senhor. Gostaria de pedir ao Rodrigo que João Vitor vai entregar os envelopes. E enquanto nós continuamos a adorar, os irmãos poderão trazer dízimos e ofertas.
Quantos já se tornaram novas criaturas? Diz amém. Isso porque nós já fomos crucificados com Cristo. E se sofremos aqui neste mundo perseguições, é porque nós andamos com Cristo. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado por Tua morte na cruz. Nosso Salvador, nosso querido amado Jesus. Ninguém poderia pagar preço tão alto, entregando a sua própria vida por amor. Oh, Jesus, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós não temos palavras, não há canção, ó Deus. Não há canção, não há palavras que possa, Deus, demonstrar o Teu amor, o quão grande amor o Senhor tem por nós.
Senhor, vão adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, e pastor Agostinho. Graças a Deus, queridos. Vamos estarmos juntos aqui mais uma vez e sempre no mesmo objetivo, né? Glorificar o nome do Senhor. Nós hoje vamos abrir a palavra no menor versículo da Bíblia. Quem sabe? O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou? Exatamente. João 11:35. João 11:35. Que diz exatamente: Jesus chorou. Muito bem. Vamos orar, né? Pedir a Deus que Deus nos ilumine nesse momento. Querido Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra lida. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, ó Deus, com a tua misericórdia, que o Senhor nos alcance, Senhor, de tal forma que as nossas vidas sejam transformadas, ó Deus, mesmo aqueles que não estão presentes, mas aqueles que estão longe, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus, aqueles que estão assistindo pela live, ó Deus, que eles possam entender, que eles possam compreender o que o Senhor está falando, Deus, e que haja conserto de vidas, que haja transformação, que haja bem-estar, ó Deus, porque aonde está a tua presença, há abundância de alegria, há abundância de bem-estar. Fica conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo nos use esta noite, poderosamente, e que o teu nome seja glorificado a cada momento, a cada palavra, a cada gesto, ó Deus. Que o Senhor se manifeste, Senhor, em tudo aquilo que será dito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, a doutrina da Trindade, ele é o centro da teologia. Da doutrina da Trindade é que deriva a concepção de Deus. Quem é Deus? Quem é o nosso Deus? E da doutrina da Trindade, né, nós temos também a doutrina das duas naturezas de Cristo, que é o centro da doutrina da Trindade. Jesus, ele é divino e ele é humano ao mesmo tempo. Ele, como homem, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, sentiu sede, ele sentiu sono, né? São coisas típicas do homem, né? O homem, o ser humano sente essas coisas, né? Mas Jesus também era Deus. Jesus fez coisas que só Deus podia fazer. Ele acalmou o mar, ele ressuscitou mortos, ele curou cego de nascença, ele andou sobre o mar. Muitas coisas que ele fez como Deus, coisas que só Deus podia fazer. Tá? Então, Jesus tem essas duas naturezas. E sempre quando alguém nega essas duas naturezas de Cristo, incorre em uma heresia, porque Cristo é dois em um. Tá? O que nele existe são duas naturezas, sem dividir a pessoa e sem se confundir as naturezas. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nesse texto aqui nós vamos
explorar um pouco mais a respeito do texto que nós lemos, né? Mostra Jesus praticando as duas coisas, Jesus agindo como Deus e agindo como homem, né? Ao mesmo tempo. E especificamente o Jesus chorou, né? Está aí a demonstração que ele era um homem que tinha emoções, que sofria, que sentia o que a gente sentia. Para a gente ter ideia desse Jesus chorou, Jesus tinha uma família e ele era muito amigo dessa família, né? A família de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, ele tinha estado em Jerusalém e os judeus já tinham tentado pegar ele para matar, né? E Jesus se afasta, ele vai para longe. Nesse afastamento de Jesus, Lázaro adoece e morre. E na doença de Lázaro, as irmãs dele mandam um mensageiro a Jesus dizendo: olha, Lázaro está bastante enfermo. E Jesus se propõe a voltar para ir ali, fazer o que tinha que fazer. E os apóstolos ficam com medo, os discípulos que estavam com ele ficam com medo. Como é que a gente vai voltar? Porque Lázaro, Maria e Marta moravam em Betânia. E Betânia distava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Então, era muito arriscado Jesus voltar lá, porque chegando lá poderia ser morto. Mas Jesus sabia que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Ele sabia que era para o nome de Deus ser revelado e ele também ser revelado como Filho de Deus. Então, Jesus, ele resolve vir, mesmo os discípulos ali estando com medo, ele resolve retornar. E quando ele retorna primeiro, ele se encontra com Marta. Marta vem ao seu encontro, tudo ali, e Marta já vem com a palavra dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala algo para ela muito importante. Ele diz para ela que se ela crer, ela iria ver a glória de Deus. Né? E ele era a ressurreição e a vida. Né? E ela pensou que ele estava falando dos últimos tempos, em que todos iam ressuscitar e tal. Mas Jesus não estava falando disso, Jesus estava falando naquele momento. Logo após Marta ter tido esse encontro com Jesus, ela foi, chamou Maria, Maria veio, e Maria falou a mesma coisa que Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E diante do desespero de Maria e de outros judeus que a acompanhavam, né? Jesus chora. Jesus chora. Ele chorou ali. Em seguida, ele pede que mostre para ele onde ele foi sepultado, né? Onde Lázaro foi sepultado. Chegando lá diante do túmulo, ele pede que tire a pedra. Marta diz: Senhor, ele é morto de 4 dias. 4 dias, Jesus, ele se demorou propositadamente, porque Jesus podia ter voltado antes. Quando Jesus foi avisado que Lázaro tinha morrido, na verdade, ou que Lázaro estava doente, na verdade, ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Né? E ele ainda se ateve por um tempo para voltar, para justamente chegar ao 4º dia. Por que o 4º dia? Porque havia uma crença que até o 3º dia o espírito da pessoa podia ressuscitar. Depois do 3º dia não podia mais. Então Jesus esperou o 4º dia para provar a eles que o poder de Deus não depende, não está preso ao tempo. O
poder de Deus não está preso a uma convenção. O poder de Deus não está preso a ideologias, a ideias, a pensamentos. O poder de Deus é o poder de Deus simplesmente assim. É o poder de Deus. Então, ele pede que tire a pedra foi tirada, e ali ele ora e chama Lázaro para fora. E Lázaro saiu atado com as faixas, né, que naquele tempo sepultava as pessoas assim. E Lázaro reviveu novamente. Bem, por que a gente se atém à parte que Jesus chorou? Porque eu quero que os irmãos entendam que Jesus, ele é sensível à nossa dor. Jesus é sensível à nossa dor. Jesus, ele chorou a morte de Lázaro. Quando você estava triste, Jesus, ele não ficou alheio e nem indiferente à sua dor. Ele conhece as nossas emoções, porque ele viveu as nossas emoções. Quando você teve aquela grande desilusão, você pensou que nunca mais iria amar alguém, que o mundo havia se acabado, que não havia mais sonhos, que a partir daquele momento você não queria mais saber dessas coisas do coração. Jesus não foi indiferente a você. Quando você perdeu alguém que você tanto amava, as torrentes de lágrimas inundaram os seus olhos, as lembranças alimentavam a saudade. Jesus não foi indiferente a você. Isso não passou despercebido a ele. Quando você se desesperou com a doença de alguém que você tanto amava e a sua angústia quase te levava à loucura, Jesus não foi insensível à sua agonia, mas ele entendia e compreendia a tua aflição. Ele chorou pela tua causa. E Jesus chora. E Jesus chora hoje. Jesus chora quando um filho nosso se envolve com coisas erradas, com drogas, com outra coisa com as coisas que não prestam. Quando um acidente trágico acontece e vidas são ceifadas precocemente, Jesus chora. Quando a fome de afeto enche o seu coração, e enche o coração daqueles que vivem em solidão, Jesus chora. Quando acontece a morte de um filho, ou de um esposo, ou de um irmão, de um familiar, de um ente querido, o Senhor chora. Quando a dívida se avoluma e os recursos se escasseiam, o Senhor chora. O sofrimento, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, pelo fato de nós sermos adotados por Deus, pelo fato de nós sermos amados por Deus, isso não nos isenta de sofrimentos. Os sofrimentos acontecem. Mas a pergunta que chega é: como, porém, nós que cremos em Cristo podemos enfrentar os problemas do sofrimento? Como nós podemos enfrentar? A atitude de Jesus ao chorar
nos diz muita coisa importante. E eu quero me deter em algumas delas para que os irmãos entendam o agir de Jesus. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A Hebreus 4,15 também diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus viveu como nós vivemos. Ele foi carne como nós somos. Ele experimentou todas as coisas naturais do ser humano. Ele experimentou a fome, ele experimentou a sede, ele experimentou o calor do deserto, ele experimentou o cansaço, ele experimentou o sono. Ele viveu a agonia da expectativa da morte. Ele experimentou a dor dos espinhos, os cravos e da morte de Deus. Ele experimentou o desprezo. Ele experimentou a ironia, o ódio, a traição, a negação, o abandono, a solidão. Tanto que o profeta Isaías, em Isaías 53, verso 3, profetizando sobre a morte de Jesus, ele disse que Jesus era um homem de dores. Um homem de dores. Por que Jesus sofreu tanto? Porque ele precisava sentir tudo que nós sentimos. Só ele, hoje, tem a condição de mudar a nossa situação, porque só ele viveu aquilo que nós vivemos. Ele sabe exatamente qual é a nossa dor, a nossa tristeza. Ele sabe exatamente o ponto certinho que ele precisa tocar, a palavra certinha que você precisa ouvir, a mão certeira afagando você no lugar da sua dor. Ele sabe. Por isso a gente vê, por exemplo, que Jesus é o nosso advogado diante do Pai, e é o intérprete das nossas agonias. 1 João, no capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O fato de Jesus ter experimentado todas as sensações humanas, de dor, de sofrimento, de tentação, embora sem pecar, faz com que ele expresse com fidelidade as nossas dificuldades diante do Pai. Faz com que ele diga com muita precisão exatamente tudo que nós estamos vivendo e passando. Por isso que cada vez que você se sente sozinho, não pense que Deus não entende a sua solidão. Ele entende e compadece. Cada vez que você se sentir triste, Deus entende a tua tristeza e Deus se compadece dela. Cada vez que você se sentir aflito e a sua alma estiver em profunda agonia, Jesus traduz diante do Pai
aflição, a sua angústia, e Ele se compadece de você. Jesus é o nosso socorro em meio à dor. Hebreus 2,18 diz o seguinte: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O texto de Hebreus nos fala que Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas por extensão, Ele também é poderoso para socorrer os que estão no meio da dor. Jesus não é apenas sensível e solidário à nossa dor. Ele não só apenas traduz a nossa aflição diante do Pai. Ele é poderoso para nos socorrer em meio às lutas. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será sempre o mesmo. O seu poder não muda, nunca mudou e nunca mudará. Ele repreendeu os ventos. Ele cessou a tempestade no mar. Ele transformou a água em vinho. Ele fez a vista do cego, o cego enxergar. Ele fez que o mudo expressasse a sua voz. Ele fez com que o surdo ouvisse a sua voz. Ele faz com que a mulher estéril se torne mãe de filhos. Ele é a cura para a lepra, para a AIDS, para o câncer. Ele é a ressurreição dos mortos. É Ele que dá livramentos e vitórias ao seu povo. Jesus chorou. Jesus chorou. Ele se comoveu com as dores das suas irmãs. Mas Ele se comove com a dor de todo o seu povo. Ele está dentro. E Ele vai curar. Ele vai cuidar. Tenha certeza disso. Essa semana eu estava falando com uma pessoa. A pessoa estava se queixando de uns problemas que estava passando. Eu disse: irmão, quanto mais é difícil, quanto maior o problema que chegou na sua vida, maior será o milagre que Deus irá executar. Jesus é assim. Se Ele está permitindo dores na sua vida, problemas, tristezas, se Ele está permitindo, espere, aguarde, e veja o que Ele vai fazer. Não importa se aos teus olhos vocês estejam como Marta e Maria, olhando como se não tivesse mais solução, porque realmente para elas não havia mais jeito. Elas mesmas disseram: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E para elas a morte, Lázaro tinha chegado ao fim, Lázaro chegou à morte. Para os olhos delas, fosse para o coração delas, não havia mais jeito. Mas quando Jesus chega, tudo se transforma. Mesmo aquilo que a gente imagine que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Jesus tem a solução. Jesus é Deus misericordioso, Jesus é Deus bom, Jesus é Deus maravilhoso. E acima de tudo, Ele nos ama. E nos ama com muita profundidade. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos. De sorte que creia somente nele. Tão somente creia nele. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Ele está chegando. A sua vez está chegando. A sua hora está chegando. A tua alegria, o teu júbilo está chegando. A tua vitória
a tua vitória vai ser tão grande que vai humilhar aqueles que sempre te humilharam, que diziam que você não tinha saída, aqueles que diziam que não tinha jeito para você, que não tinha jeito para você. Eles vão contemplar a tua vitória, porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe do gosto amargo do fel que você tem bebido ao longo do tempo. Mas o mel está chegando. E seu coração vai ser adocicado. Seu coração vai ficar alegre. E você vai vencer. Vai vencer. E como eu sempre digo, eu quero estar aqui, porque eu quero contemplar a tua vitória, quero contemplar a tua alegria, quero contemplar você ali, alegre. Eu quero me alegrar com você, eu quero me alegrar com o seu testemunho, eu quero me alegrar com tudo que você vai conquistar. Receba isso no nome de Jesus. Receba. E Deus te abençoe. Vamos lá. Querido Deus, ó Deus, o Senhor viveu o que nós vivemos. O Senhor saiu do seu trono sendo Rei, sendo Deus Todo-Poderoso. O Senhor veio aqui. E aqui o Senhor sentiu todas as emoções, passou por tudo aquilo que nós passamos, ó Deus. E até na cruz o Senhor experimentou o pecado que era nosso. O Senhor que nunca pecou, experimentou o nosso pecado. E tudo isso, Senhor, para nos dar vida, nos dar alegria, cuidar de nós, nos dar vitória. E nós entendemos, Deus, nós entendemos que o Senhor sabe aonde está verdadeiramente a dor de cada um que está aqui e a dor daqueles que estão assistindo a live neste momento. O Senhor sabe onde está a dor. Toca agora, Pai. Toca agora. O Senhor chorou quando Lázaro morreu. E eu sei que o Senhor está chorando, ó Deus, pela dor dos teus filhos. Ó Deus, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, ó Deus, traz de volta aquilo que foi tirado dos teus filhos, Pai. Abençoe e dê vitória, Senhor, na vida de cada um que está escutando esta palavra esta noite. Tome conta, Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.